Olá, está começando mais um Cultura em 15. Meu nome é Lucas Sereda, eu sou bolsista da Cultura Unirio, que é coordenado pelo professor Vinícius Albrique. E para quem não conhece o nosso programa, ele é um programa que entrevista bolsistas de extensão, alunos da Unirio. E para quem já acompanha a gente, chega mais para a gente começar com mais uma aluna bolsista. Hoje o projeto que a gente vai entrevistar se chama Musealização, Preservação e Valorização da Memória LGBTIA+, no Rio de Janeiro, que é coordenado pelo professor Bruno Brulon. E hoje a gente recebe a bolsista de extensão Marina Pinheiro, que é bolsista PIBEX. Então seja bem-vinda, Marina. Oi, gente, tudo bom? Obrigada, Lucas. Imagina, eu que agradeço pela sua presença com a gente. Marina, quero começar te perguntando o que é o projeto que você participa e para que ele serve. Como a gente é da museologia, né, e a gente trabalha muito com a questão da memória, né, a importância da memória para formar a própria questão da cidadania, o nosso projeto está muito vinculado em a gente desvelar a questão da cultura e da comunidade LGBTI+, do Rio, e também meio que desmistificar essas questões de preconceito, né? Porque a gente sabe que a memória e a cultura, ela trabalha muito também nessa questão, né? De quanto mais a gente mostra, traz a público, né? Traz à tona as questões fidedignas, a gente consegue contribuir para uma sociedade melhor, né? Sim, acho que isso é primordial e muito importante também. Me conta um pouquinho de como é que começou o projeto, a gente conversou já sobre isso, e o que você faz especificamente? Ok. Então, o projeto ele começou em 2019, né? Ele está vinculado ao LAMEX e ao Grupo MEI. Né? O LAMEX é o Laboratório de Museologia Experimental da Unirio, e o Grupo MEI é o Grupo de Pesquisa Museologia Experimental e Imagem, né? Ambos coordenados pelo professor Bruno Brulon, da Museologia. E, no caso, somos duas bolsistas, né? Eu, Marina Pinheiro, e a Carolina Zanesi, que infelizmente não pôde estar aqui hoje presente. A gente fez uma parceria com o GAI, que é o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT+, do Rio de Janeiro. É uma ONG que tem basicamente 27 anos de história no ativismo e no movimento LGBTI+. Durante esses anos todos, o grupo reuniu uma série de documentação de projetos que eles desenvolveram com parcerias públicas e privadas, né, como a própria Fiocruz e outras parcerias, e eles sentiam a necessidade, principalmente a coordenação do grupo, de expor esse material, e eles não sabiam exatamente como expor esse material, trazer ele a público, tanto para a comunidade, para ajudar na formação da comunidade, né, que a gente sabe que é muito importante a gente saber a nossa história, né, a nossa origem, como também para a sociedade civil como um todo. E aí, nós estamos lá para isso, né? Eles, a partir de uma ementa parlamentar de 2018, vinda da deputada federal Jandira Fegali, eles conseguiram essa verba para montar um centro de documentação, né? Que o nome do centro é Centro de Memória e Formação LGBT+ do Rio de Janeiro. E aí contou no início com uma série de bolsistas. Hoje em dia só tem eu e Carol, que somos vinculadas à ProEx, né? É o projeto de extensão. E lá, o que a gente faz? A gente está montando esse centro de memória, né? Então, no início, foi a gente entender essa história dessa ONG, que para nós era tudo muito novo, a gente não conhecia o GAI, a gente conheceu a partir do momento que a gente começou a trabalhar no GAI. E trabalhar em ONG é um misto de várias emoções, né? Porque você não tem um trabalho institucionalizado, como se você estivesse numa empresa, né? Aquela coisa regradinha de horário, de ter que fazer alguma prestação de conta, mas ao mesmo tempo você tem que fazer essa prestação de conta, porque você está entrando dentro da casa dos outros, né? Então você tem que pedir uma certa licença para você estar trabalhando nesse espaço. Então a gente teve que mergulhar na história da ONG,
também mergulhar na história dos colaboradores da ONG, que muitos doaram acervos, né, que para eles até o momento não eram acervos, porque eles não estavam acostumados, eles não conheciam exatamente o que era museologia, o que era um trabalho de um museólogo. E a partir disso tudo a gente foi identificando esse acervo, entendendo o que ele era, para a gente poder começar a fazer todo aquele trabalhinho de formiguinha, né? Fazer a identificação, começar a inventariar, para depois, no outro momento, começar a catalogar, fazer toda a higienização, entender qual era a tipologia desse acervo, que lá no caso é uma tipologia que ela não é muito específica, ela é variada, então a gente tem suporte em papel, que são os documentos administrativos que fazem parte da história da ONG, como também folders de divulgação, boletins informativos, de congressos que eles participaram, de seminários que eles participaram, da própria parada LGBTI+, do Rio de Janeiro, que eles que começaram, né, esse movimento da parada aqui no Rio, em 95, e todos esses materiais de saúde pública, né, porque teve toda aquela questão do HIV no final da década de 80, e isso impacta diretamente esses pares da comunidade LGBTI+. Então, foi entendendo, né, esses materiais, e aí tem muito VHS, tem muito que muita gente não deve nem saber o que é VHS, né, mas enfim, tem CDs, tem DVDs. Então, assim, é uma gama de tipologia de acervo imensa. Então, a gente teve que entender essa tipologia, compreender essa tipologia, criar métodos para trabalhar, até porque não vai ser não é, né? A gente já costuma falar que não é, porque o centro de memória ele já existe, de certa forma. Não é um museu que ele é institucionalizado, né? No sentido, quando a gente pensa no museu que a gente está acostumado, né? Pensando em público geral, como um MAM, um Museu Nacional, que tem toda uma estrutura, né, tradicional, que a gente chama na museologia de tradicional. E ele passa muito pela questão da experimentação, né, das vivências dessas pessoas dentro da ONG e também dessas pessoas que estão trabalhando com esse acervo. Então, é tudo muito novo, né? Tudo funciona muito entre pegar o que a gente aprende na faculdade, né, a teoria que a gente tem nas matérias de museologia específicas, e levar para a prática, mas não ao pé da letra, por ser um espaço diferenciado. Então, é basicamente isso que a gente faz. Maravilha. Você tocou num assunto que eu acho importante, assim, que para mim, que sou leigo, eu de fato entendo o museu como esse lugar físico somente, e esse trabalho que é feito, enfim, através de curadoria, de preservação e tudo mais. Mas eu queria entender com você o que especificamente vocês fazem com esse acervo, com esses materiais, e se existe uma ideia de expor esse material de alguma maneira, seja na internet, seja nesses centros, ou a criação de um outro lugar, ou uma exposição, enfim. Queria entender se isso também é um projeto do projeto. A gente já faz um trabalho de conservação e de preservação, né, com esse acervo, e a gente, sim, vai expor ele em algum momento. Até, inclusive, em 2019, quando, não sei se você vai lembrar disso, quando teve aquelas 3 paralisações durante o ano, né, que a do Unirio fez a movimentação junto com outras associações, né, de outras faculdades federais e as IFs e a própria parte dos securitaristas, né, teve o evento Universidade na Praça. E nós fomos convidados a participar do Universidade da Praça. O primeiro foi em 15 de maio, né, o segundo em agosto e o terceiro em outubro. E nós levamos, a gente ficou muito pensando assim, gente, como é que a gente vai levar esse material que nem estava ainda em processo de identificação e de organização, para as pessoas entenderem o que é esse projeto de extensão, já que o projeto de extensão funciona muito isso, extramuros universitário, né? E aí nós levamos muitos dos materiais de divulgação e algumas revistas temáticas. Pedimos, obviamente, a autorização da ONG, e a partir desse momento, a gente criou um museu itinerário,
que é o Museu em Movimento LGBTI+, do Rio de Janeiro. Né? Ainda está muito incipiente, porque como a gente tem... É como se fosse 2 trabalhos em um só, né? O Centro de Memória, o museu, mas eles estão aglutinados, né? E a gente iniciou uma exposição, e foi muito orgânico, né? Não foi uma coisa que a gente pensou exatamente nos moldes do que um museólogo faz, né? Na questão desse processo até chegar à comunicação desse acervo, né? Que a gente chama de expografia. Mas a gente levamos e fomos comunicando e foi um sucesso. O pessoal sempre chegava lá na nossa barraquinha, na nossa tenda, porque no dia estava chovendo, né? Então o pessoal conseguiu aquelas barracas, né, de lona, e a gente ia conversando, ia comunicando, ia conversando, ia comunicando. E a gente sentiu uma troca muito bacana das pessoas que estavam na praça. Tinham pessoas que estavam só passando pela Praça 15, né, naquele movimento de hora do almoço, né, vai encontrar alguém, tá. E tinha aquelas pessoas que foram exatamente para o evento da Universidade da Praça. Achei muito legal essa ideia do museu itinerário, porque ele dialoga justamente com a comunidade interna e externa da universidade, né, e cria essa ligação. A partir disso, eu queria entender contigo que, assim, existe uma resolução pelo Conselho Nacional de Educação que regulamenta que obrigatoriamente exista um mínimo de 10% do total de créditos curriculares exigidos, né, para a graduação, que sejam em programas e projetos de extensão universitária. Eu queria entender contigo se você já sabia dessa resolução, que ela é de 2018, e o que você acha da importância dela. Bom, eu não sabia dessa resolução, mas como a minha mãe é professora universitária, mas ela trabalha na rede privada, ela teve, acho que coordenou uns 2 projetos, ou participou de 2 projetos de extensão, né? Ela é enfermeira, trabalha na área da saúde, e então eu já tinha, vamos dizer assim, a proximidade com essa questão da extensão, né? E a gente sempre conversou muito aqui em casa então, sobre a importância da extensão, né? De como ela beneficia tanto nós que somos acadêmicos ainda na pele de estudantes, né, de graduandos, como também a própria sociedade que muitas vezes não sabe o que a universidade faz, né? Ela fica muito naquela visão que a universidade é o lugar onde que é o ensino fim, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa faz ensino básico, depois vem para o fundamental, vai para o médio e para a universidade, acabou, reta final. Como se a faculdade fosse só reduzida a isso. E ela não é, ela é muito mais. É um lugar, é um espaço de trocas, né? A gente tem trocas entre os professores, entre, às vezes, professores de outros cursos, entre alunos de outros cursos, como está acontecendo agora, que você vê aonde que uma aluna de museologia estaria tendo uma troca com a aluna de teatro se não fosse ali naquele espaço do jardim, de repente no RU, né? E de repente seria uma troca muito daquele momento de vida, né? Do tipo assim, a matéria tal, não sei o que você faz, mas nada muitas vezes aprofundado. Mas eu acho que é muito importante quando a gente ainda está nesse meio, né? Tanto quando a gente inicia, quando a gente está propriamente no meio da graduação, a gente pegar o que a gente recebe ali, tanto principalmente de teoria, né? E de práticas, de poucas práticas que a gente tem dentro da faculdade, e levar para fora, né? Não só para a sociedade em si entender a importância da gente fazer essa manutenção dessa estrutura, que é uma estrutura de todos nós, não é uma estrutura exclusiva de um grupo social ou étnico, ou enfim, o que seja, mas é uma estrutura que é de todos nós, que é importante a gente fazer essa manutenção. E como a gente faz com que essa sociedade entenda? É por meio dos projetos de extensão. Marina, para quem gostou, teve esse gostinho do projeto nesses 15 minutos, qual é o recado que você dá de redes sociais, de site ou de documentação que a gente possa pesquisar mais sobre o projeto nesse momento? Então, a gente tem no Facebook, o Facebook do Grupo Arco-Íris. É só jogar lá, Grupo Arco-Íris. E tem também o Instagram deles. Se eu não me engano, tem 2 perfis. É só jogar lá,
Museu em Movimento, LGBT+, que acha só tem a foto, ainda não tem nenhuma publicação, mas podem seguir que em breve, tudo dando certo, a gente vai retomar não, né? De fato, criar esse Instagram. Então é isso. Eu te agradeço muito pelo papo, pela conversa. Eu ficaria aqui horas e minutos e falando sobre, porque eu acho que a gente tem assunto para isso, mas a gente tem um tempo hoje. Quero te agradecer muito pela disponibilidade, pelo tempo, enfim, por expor tudo isso para a gente nesse momento. E eu espero que você aí do outro lado também tenha gostado muito desse papo hoje com a gente. Então vai lá, procura mais sobre o projeto e acompanha a gente. A cada 15 dias a gente tem outras entrevistas. Então, um beijo e muito obrigado por você estar aí do outro lado. Obrigada, gente. Obrigado, Lucas. Foi um prazer. Eu esqueci só de falar um negócio. Tem também o nosso Instagram do Grupo de Pesquisa, que é Grupo de Pesquisa MEI. E lá a gente joga muita informação sobre museologia. E provavelmente daqui a um tempo vai ter algumas informações, quem sabe aí também do Centro de Memória. Tá bom? Obrigada, gente. Deem muitos likes, divulguem e até uma próxima. Beijos. Beijo.